Sabemos as coordenadas da maior tumba não escavada da história. Temos o equipamento, os recursos e, o mais importante, o financiamento do governo. Mas os arqueólogos não escavam esse local há mais de 20 anos. Debaixo de um monte de 200 metros na China, correm rios de mercúrio verdadeiro. Registros antigos dizem que nas tumbas estão escondidas bestas artesanais, prontas para disparar contra qualquer intruso. Ninguém pode verificar isso, mas há algo que faz com que a ameaça seja levada a sério. Em sepulturas vizinhas daquela época que foram abertas, encontraram bestas carregadas, cujos mecanismos de bronze estavam bem preservados, mesmo depois de 2000 anos. Olá, você está no canal Kirkir Top. Hoje vamos analisar lugares que a ciência não explica, como um ponto da história da Terra onde sumiu 1 bilhão de anos. Um pântano que conserva corpos como se tivessem morrido ontem. E ainda voltaremos a essa tumba na China. Um novo oceano em nosso planeta. Vale a pena começar por um lugar onde a história guarda não apenas um mistério, mas literalmente o mostra em tempo real. Na Etiópia, no deserto de Afar, há uma área onde a África está lentamente se abrindo em fendas. E isso não é uma bela metáfora, mas um processo geológico real, que um dia resultará no surgimento de um novo oceano. Em 2005, após a atividade do vulcão Dabaru, a terra lá se abriu em poucos dias, formando uma fissura de cerca de 60 quilômetros de comprimento. Em alguns pontos, sua largura chegava a 8 metros, o solo afundava e novas fissuras apareciam ao redor. E tudo parecia como se o planeta tivesse decidido acelerar um processo que normalmente leva não uma vida humana, mas milhões de anos. O estranho aqui não é a Terra ter rachado, pois fissuras não surpreendem geólogos. Curiosamente, o nascimento de um futuro oceano costuma ocorrer oculto no fundo dos mares, longe dos olhos humanos. Mas em Afar, esse processo é quase visível na superfície. Geólogos se reúnem aqui pois várias placas tectônicas abaixo se separam lentamente, afinando a crosta. O manto quente sobe das profundezas e a África lentamente se divide. Cientistas afirmam que, em milhões de anos, a água pode alcançar essa região. No lugar do deserto seco de hoje, surgirá um novo oceano. O que me chama a atenção nessa história é outra coisa. Estamos acostumados a ver o mapa mundi como algo permanente, como se os continentes sempre tivessem sido e continuassem assim para sempre. Você encontra um lugar onde o planeta mostra que fronteiras, países e cidades são só marcações temporárias na superfície. E a Rift de Afar me assusta justamente por essa sensação. Ela nos lembra que a formação da Terra ainda não terminou. Para onde foi 1 bilhão de anos de história? No Grand Canyon, há um lugar onde você pode ver uma das coisas mais estranhas da Terra. À primeira vista é apenas uma rocha, pedra embaixo, pedra em cima, entre elas, uma linha fina. Mas se você perguntar a um geólogo, ele dirá que entre essas camadas, quase 1 bilhão de anos sumiu. Isso é difícil de entender. Você não está olhando para um simples buraco, nem para uma cidade destruída, nem para ossos de um animal antigo. Você está olhando para uma pedra comum. Mas nessa pedra falta um enorme pedaço do passado. Embaixo estão rochas com cerca de 1 bilhão e 700 milhões de anos. Em cima estão rochas com aproximadamente 520 milhões de anos. Tudo que deveria estar entre elas sumiu. É como se a Terra escrevesse sua história e alguém arrancasse capítulos importantes. Imagine um livro, onde após a página 100, salta direto para a 500. Tudo no meio foi removido, sem vestígios ou explicações, apenas vazio. Aqui ocorre o mesmo, uma camada cobre a outra, entre elas deveria haver 1 bilhão de anos, mas cientistas atribuem isso às geleiras e ao movimento dos continentes. Em algum momento, enormes massas de gelo podiam literalmente raspar quilômetros de rocha da superfície da Terra, por isso essas camadas de rocha foram levadas pela água, pelo vento, pelo tempo. Desapareceram há tanto tempo que recuperá-las agora é quase impossível. Mas o mais curioso é que, após essa perda, a história da vida acelera drasticamente. Nos oceanos surgem criaturas com carapaças, olhos, corpos duros. O mundo que antes era quase invisível na pedra começa a deixar cada vez mais vestígios. E aí surge um pensamento estranho. Talvez a Terra não só tenha perdido parte de sua história, mas essa perda pode ter mudado algo. As pedras desgastaram-se, novas substâncias entraram nos oceanos, a água mudou e a vida ficou mais complexa. Os cientistas não sabem tudo. Eles são pessoas comuns, que veem essa pedra como nós. À nossa frente parece haver uma explicação, mas ainda assim fica a sensação de que você está olhando para o vestígio de um evento gigantesco, que aconteceu há tanto tempo que só restou o vazio entre duas camadas de pedra. O mais curioso é que essa estranheza não ocorre só no Grand Canyon.
Lacunas parecidas no registro geológico existem em várias partes do mundo, como China, Austrália e Rússia. O poeta guardava uma formiga antiga. Às vezes o passado desaparece em camadas inteiras, e às vezes é preservado em algo tão pequeno que pode passar despercebido por décadas em uma caixa comum de museu. Na Alemanha, em Weimar, está guardada a coleção pessoal de Johann Wolfgang von Goethe. Costumamos lembrá-lo como poeta, mas ele também era um naturalista apaixonado. No momento de sua morte, ele tinha mais de 18.000 pedras, minerais e diversas formações naturais. Recentemente, cientistas analisaram um âmbar da coleção e encontraram uma formiga de cerca de 40 milhões de anos dentro dele. Ele ficou preso na resina naquela época, quando a Terra tinha florestas, animais e clima diferentes. Depois, a resina endureceu, transformou-se em âmbar, entrou para a coleção de Goethe e ficou quase 200 anos entre outras amostras. O mais curioso é que a formiga foi tão bem preservada que pôde ser escaneada por um tomógrafo e gerar um modelo tridimensional detalhado. Os cientistas observaram detalhes inéditos da estrutura interna de formigas antigas. O que mais gosto nessa história não é apenas a idade da descoberta. 40 milhões de anos já é difícil de imaginar. Essa formiga não foi achada em expedição distante, caverna subterrânea ou esperando arqueólogos no deserto. Ela estava em uma coleção de museu, esquecida em uma caixa por muito tempo. Às vezes não é preciso buscar a descoberta nos confins do mundo. Ela pode estar em uma prateleira, rotulada por uma pessoa que morreu há quase 200 anos. Embora acreditemos que tudo importante já foi estudado, antigas coleções pessoais ainda podem guardar coisas esquecidas por milhões de anos. Esse lugar só pode ser visto do espaço. No Saara, há um lugar que, visto de cima, parece que a Terra abriu um enorme olho e está olhando diretamente para o espaço. Essa é a estrutura de Richat, ou o Olho do Saara. Ela está localizada na Mauritânia, bem no meio do deserto, e consiste em anéis gigantes com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. 40 quilômetros não é apenas uma grande cratera, é o tamanho de uma cidade inteira. Mas o mais estranho é que, se você estiver lá no solo, quase não vai perceber nada. Na sua frente haverá pedras, colinas, uma planície seca, areia e vegetação rara. Você pode andar lá por horas e nem perceber que está dentro de um dos objetos mais reconhecíveis do nosso planeta. Toda a imagem só aparece vista de cima. De um satélite ou da órbita, é possível ver que no meio do deserto há uma enorme estrutura de pedra, quase um alvo perfeito feito de anéis concêntricos. É por isso que o Olho do Saara atraiu tantas teorias sobre sua origem por tanto tempo, cada uma mais estranha que a outra. No começo, muitos pensaram que era a marca de um impacto de meteoro. E a lógica faz sentido. O objeto é redondo, enorme e visível do espaço. À primeira vista, ele parece uma antiga cratera de impacto. Porém, ao analisarem as rochas, os cientistas descartaram essa teoria. Um verdadeiro impacto de meteorito deixa marcas especiais. As pedras passam por uma pressão monstruosa, as rochas derretem. A estrutura da destruição tem uma aparência específica. No Olho do Saara, esses sinais não existem, portanto, não é cicatriz de pedra espacial. Entusiastas da história alternativa ligaram o local à Atlântida. Platão descreveu sua capital como anéis de água e terra. Alguns mencionavam uma civilização antiga, outros vestígios de inteligência extraterrestre. Porque o objeto parece estranho demais, como se tivesse sido desenhado de propósito no meio do deserto. Mas a explicação oficial é muito mais simples. Cientistas acreditam que o magma subiu das profundezas, mas não irrompeu como um vulcão. Apenas elevou as camadas de rocha, formando uma grande bolha e originando uma cúpula geológica. Assim começou o lento trabalho do tempo. Vento, água e mudanças de temperatura destruíram a cúpula ao longo de milhões de anos. Rochas macias desgastavam rápido, as duras resistiam mais. Assim, os anéis foram se formando aos poucos e hoje podem ser vistos do espaço. Aqui está o mais interessante. Nesta história não é preciso buscar alienígenas ou Atlântida, o fato já é estranho o bastante. A natureza, sem plano ou intervenção humana, formou no deserto uma figura do tamanho de uma cidade. Impossível de entender do solo, mas visível de cima. O mistério muitas vezes está na escala. Entendemos o processo, mas ainda é difícil imaginar a velocidade. Quanto tempo, vento, água e erosão foram necessários para que uma terra comum se transformasse em um enorme olho no meio do deserto? Uma misteriosa estrutura de pedra na floresta. No início dos anos 50, o geólogo Vadim Kolpakov caminhava pela remota taiga de Irkutsk
e viu algo que simplesmente não deveria estar lá. No meio da floresta, das pedras e da típica paisagem siberiana, havia um enorme monte. Parecia não ser uma colina, mas sim a marca de alguma poderosa ejeção vinda do interior da Terra. Mais tarde, esse lugar seria chamado de Cratera de Patton, ou Cone de Kolpakov. Imagine um anel de pedra com a altura de um prédio de 12 andares. Dentro há uma cratera e no centro, mais uma cúpula. Ao redor, blocos de calcário estão despedaçados. Não é um vulcão antigo, nem uma montanha comum, nem uma pedreira e nem uma construção humana. Apenas uma estranha estrutura de pedra no meio da taiga. O que mais intrigou os cientistas foi a idade da cratera, estimada em cerca de 500 anos. Isso indica que ela surgiu em tempos históricos, não na antiguidade, podendo ter havido testemunhas. No mesmo século em que na Europa imprimiam livros e construíam cidades, algo trouxe milhares de toneladas de pedra à superfície na taiga siberiana. Mas não há testemunhas, nem registros. Existem lendas, mas não há uma descrição adequada do evento. A primeira hipótese foi a mais óbvia, um meteorito. Parece muito com a marca de algo que caiu do céu, uma grande cratera, pedras espalhadas, local isolado. Porém, quanto mais os cientistas analisavam, menos essa teoria se confirmava. Uma verdadeira cratera de meteorito teria vestígios próprios, rochas de impacto, sinais de explosão, destruição típica. Aqui nada disso existia. Depois surgiu outra hipótese. Talvez gases, água e rochas tenham subido. A pressão aumentou, mas o permafrost impedia a saída fácil para a superfície. Em algum momento, a Terra foi empurrada para cima, formando esse cone de pedra. Parece mais plausível, mas ainda assim algo não se encaixa. Foram detectadas anomalias magnéticas na cratera, que também tem um formato incomum, diferente de colinas normais que se formam lentamente em milhares de anos. Parece um lugar onde algo ocorreu de forma repentina e poderosa, sem testemunhas. Por isso a cratera de Patton ainda soa estranha, mesmo sem misticismo. Não porque uma nave alienígena caiu lá, ou seja obra de civilização antiga desconhecida, mas porque na taiga existe um objeto que apareceu quase ontem, em termos geológicos, e até hoje não podemos afirmar com certeza o que exatamente o criou. Após conhecer esses lugares, você passa a ver a Terra sob seus pés de outro jeito. Onde estão todos os mortos? Caminhe por qualquer cidade antiga que tenha 500, 800 ou 1000 anos. Nela pessoas nasceram, pessoas morreram, gerações se sucederam, guerras, epidemias e incêndios aconteceram. Em teoria, o solo sob uma cidade dessas deveria estar repleto de restos humanos. Mas quando os operários cavam valas, constroem o metrô e trocam os alicerces, eles encontram canos antigos, tijolos, moedas, cacos, fragmentos de paredes e, às vezes, sepulturas isoladas. Mas, por algum motivo, não há depósitos intermináveis de cadáveres, e daí surge uma pergunta simples: onde estão todos os esqueletos? A explicação oficial é bastante simples. No passado havia menos pessoas nas cidades, túmulos antigos eram reutilizados, ossos transferidos para ossuários comuns e cemitérios frequentemente construídos, destruídos e revirados. Guerras, incêndios, epidemias, novas construções, e quase não restavam vestígios. Mas essa resposta não satisfaz os adeptos da história alternativa. Eles dizem que, até o século XIX, uma pessoa podia morrer de outras formas, não só apodrecer na terra, mas também desaparecer, dissolver-se, ir para a luz ou até cristalizar-se. Segundo eles, disso surgem antigas lendas de ascensões, relatos de partidas radiantes e até mesmo as grandes pedras preciosas nas coroas, que seriam vestígios de pessoas do passado. Pode parecer loucura e sem provas, mas quero desenvolver essa ideia, principalmente lembrando das catacumbas de Paris, onde milhões de ossos estão empilhados sob a terra. Historiadores afirmam que os restos de cemitérios lotados foram transferidos para lá, enquanto teóricos da conspiração enxergam isso como sinal de limpeza após uma catástrofe esquecida. Na verdade, os ossos não permanecem no solo para sempre. Em solo ácido e úmido, eles podem se decompor rapidamente, às vezes em apenas algumas décadas. Se as condições forem secas, frias, alcalinas ou sem oxigênio, os restos mortais podem se conservar por centenas ou milhares de anos. Por isso, sob cidades antigas, não há uma camada uniforme de ossos em todo lugar. Em certos locais, o solo destruiu ossos, em outros, sepulturas foram remexidas ou restos transferidos. Em alguns, não se preservaram. Mesmo assim, considerando quantas pessoas viveram antes, os arqueólogos acham menos restos do que esperaríamos. Escreva nos comentários sua opinião. Isso é apenas o efeito do tempo ou será que há algo estranho nisso? A tragédia e os mistérios das areias de Goodwin. Entre a Inglaterra e a França, existe o Estreito de Dover. Por ele,
Durante séculos, passaram navios mercantes, navios de guerra, contrabandistas e passageiros. E na costa sudeste da Inglaterra, a cerca de 10 quilômetros da cidade de Deal, existe um lugar que os marinheiros costumavam chamar de devorador de navios. São as areias de Goodwin. No mapa, é apenas um banco de areia, mas nos últimos 700 anos, mais de 2.000 navios naufragaram aqui, e o número de mortos, segundo algumas estimativas, chega a 50.000 pessoas. O mais assustador desse lugar não são só as tempestades e neblina, mas também a areia. Na maré baixa, ela parece firme, quase como terra firme. Depois do naufrágio, as pessoas saíam da água, ficavam de pé e achavam que estavam salvas. Mas então a maré voltava, a areia voltava a ficar macia e pegajosa, e tudo começava a afundar. Um dos navios mais famosos engolidos pelas areias de Goodwin foi o Almirante Garner, da Companhia das Índias Orientais. Em janeiro de 1809, ele afundou com uma carga de 48 toneladas de moedas. Por quase 200 anos o navio ficou no fundo do mar, até ser encontrado em 1984. Depois, cerca de 1 milhão de moedas foram recuperadas do fundo. O local virou uma zona protegida com acesso restrito, mas essa não foi a única descoberta. Em 1740, o navio holandês Roosevelt naufragou aqui. Quase 250 pessoas morreram a bordo. Em 2017 começaram escavações subaquáticas em grande escala, e os arqueólogos retiraram do fundo lingotes de prata, moedas, sapatos de couro, garrafas de vidro, colheres de estanho e até um baú lacrado, que até hoje não foi aberto. Curiosamente, as areias de Goodwin não afundavam só velhos navios à vela. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1º de dezembro de 1943, um bombardeiro americano B-17 Fortaleza Voadora foi abatido por fogo antiaéreo e caiu diretamente nesse banco de areia. A tripulação teve uma sorte incrível. Todos os 10 membros sobreviveram. Atualmente, este é o único destroço conhecido desse tipo de avião no Reino Unido. Durante marés baixas fortes, ele pode ser visto com destroços de navios. Atualmente, grandes catástrofes aqui são quase impossíveis. Existe GPS, mapas precisos, sistemas de navegação. A última tragédia séria aconteceu em 1954, quando o farol flutuante South Goodwin Lightship se soltou das âncoras durante uma tempestade e virou. 6 pessoas morreram. As areias de Goodwin não são apenas um ponto perigoso no mapa. Debaixo delas ainda estão navios, moedas, armas, destroços de avião e restos humanos. Durante 700 anos o mar tirou pessoas e coisas daqui, e então, às vezes, durante escavações ou uma maré muito baixa, devolvia pequenos pedaços dessas histórias de volta. O lugar onde encontram pessoas desaparecidas. Agora imagine um lugar onde você pode andar por 10 dias seguidos e ainda assim ver sempre a mesma coisa ao seu redor. Água, musgo, lama, neblina e um pântano sem fim. Este é o pântano de Vasyugan, na Sibéria, entre os rios Oby e Irtysh, um dos maiores pântanos do planeta. E a escala lá é tão grande que é difícil de imaginar. Cerca de 53.000 quilômetros quadrados, centenas de rios e aproximadamente 800.000 lagos. Em todo esse território enorme vivem pouquíssimas pessoas. Por isso não é de se estranhar que sempre tenham existido muitas lendas em torno dos pântanos de Vasyugan. Moradores locais falavam de criaturas estranhas, luzes misteriosas nos pântanos, ursos devoradores e espíritos do brejo. Os Selkop até tinham a imagem do dono dessas terras, Shelob, um enorme e malvado urso de 7 asas. E se imaginar uma pessoa andando à noite pela neblina, ouvindo o musgo encharcado sob os pés e vendo flashes frios e azulados em algum lugar à frente, fica claro por que essas histórias surgiram. Mas o mais estranho aqui não são as lendas. Nas bordas dos pântanos às vezes encontravam corpos de pessoas que desapareceram há muitos anos, e parecia que tinham morrido recentemente, sem decomposição normal, sem sensação de anos passados. A ciência atribui isso à turfa, a pouco oxigênio e água fria no pântano. O esfagno libera substâncias com efeito quase antisséptico. Assim, o corpo não se decompõe normalmente, mas é conservado gradualmente. Por isso, pântanos em várias regiões preservam pessoas melhor que túmulos. O estranho é este local em especial. Para uma pessoa, o pântano parece um lugar perigoso, onde é melhor não entrar. Mas para o planeta, é um enorme mecanismo vivo. Os pântanos de Vasyugan absorvem uma quantidade colossal de dióxido de carbono, liberam oxigênio e acumulam carbono na turfa, que em milhares de anos pode se transformar em carvão. O local que por séculos assustou com neblina, luzes e corpos desaparecidos, na verdade também ajuda o planeta a respirar. Espirais douradas da Idade do Bronze. Agora vamos para a Alemanha, na região da Baixa Saxônia. Lá perto da vila de Gessel, arqueólogos encontraram um dos maiores tesouros de ouro da Idade do Bronze na Europa.
À primeira vista, parece algo simples, encontraram ouro, mas é aí que começa o mais interessante. No solo havia 117 objetos de ouro com peso total de mais de 1,5 kg. Eles foram enterrados há cerca de 3.000 anos, quando ainda não existiam estados, cidades e mapas como hoje na Europa. Alguém colocou cuidadosamente o ouro em um saco de linho, prendeu com alfinetes de bronze e escondeu na terra. Não foi jogado fora em pânico, nem perdido por acaso, mas sim preparado e enterrado de propósito. E há mais de 10 anos os cientistas tentam entender o porquê. Também é estranho que isso quase não seja uma joia. No tesouro havia apenas 3 itens pessoais, 2 braceletes e um broche de ouro. O restante era composto por dezenas de anéis espirais e soltos. Arqueólogos acham que talvez não fossem joias, mas uma forma de dinheiro da Idade do Bronze. Não se trata apenas de tesouros, mas de uma antiga reserva de riqueza. O broche de ouro se destaca, tinha cerca de 16 centímetros de comprimento. Ela tem símbolos do sol e fileiras de círculos, porém antes do tesouro ser enterrado, foi dobrada por algum motivo, tornando a descoberta ainda mais estranha. Se a pessoa queria preservar o objeto, por que danificá-lo? E se foi um ritual, a quem ele era dedicado? Não encontraram nenhum assentamento ou túmulo por perto, nenhuma explicação clara. Apenas um lugar na Terra onde alguém, há 3.300 anos, escondeu uma enorme riqueza e nunca mais voltou para buscá-la. Há mais um detalhe. As primeiras análises mostraram que parte do ouro pode ter vindo de lugares muito distantes, talvez até da Ásia Central. Se confirmado, isso indica que na Idade do Bronze, o ouro já viajava milhares de quilômetros por rotas comerciais ainda pouco conhecidas. E é aqui que o mundo antigo novamente se mostra não tão simples quanto estamos acostumados a pensar. Não eram pequenas tribos isoladas que viviam apenas perto de sua aldeia, mas sim pessoas entre as quais metais, ideias, símbolos e riquezas podiam circular por enormes distâncias. O deserto antes dos faraós. Agora imagine o deserto. Não pirâmides, não templos, não o Egito habitual dos livros didáticos, mas sim vastas áreas secas do Sudão Oriental, onde hoje quase nada lembra a presença de vida. Areia, pedras, algumas colinas e vestígios de antigos leitos de rios secos. Foi ali que cientistas notaram círculos estranhos. Eles não apareceram em escavações comuns, mas foram detectados por satélite. Arqueólogos analisaram por anos imagens do deserto de Atbai, a leste do Nilo, e aos poucos ficou claro que não eram manchas aleatórias no solo. Era uma antiga estrutura funerária. Grandes sepulturas circulares, às vezes com até 80 metros de diâmetro. Ao todo, foram encontrados 260 desses objetos e antes ninguém sabia sobre eles. Ao escavarem monumentos em outros locais, encontravam ossos de pessoas e animais como vacas, ovelhas e cavalos. Os restos geralmente eram organizados ao redor de uma figura central, e não de forma caótica. Cientistas sugerem que no centro era enterrado um líder ou pessoa importante, cercado pelos outros. O mais interessante é a questão da idade. Esses sepultamentos datam aproximadamente do 4º ou 3º milênio antes de Cristo. Ou seja, eles surgiram antes mesmo do Egito se tornar aquele Egito dos faraós que conhecemos pelas pirâmides, múmias e máscaras de ouro. Mas não foram os egípcios que os construíram, eram nômades do Saara. Pessoas que viviam no deserto, criavam rebanhos e se deslocavam por lugares onde ainda havia água naquela época, porque o Saara nem sempre foi como é hoje. Antes havia mais vegetação, rios, lagos e pastagens aqui. Com a mudança do clima, a água sumiu e a terra secou. O mundo familiar dessas pessoas desaparecia bem diante de seus olhos. Talvez seja por isso que muitos sepultamentos estão localizados próximos a lugares que antigamente serviam de ponto de água para os rebanhos. Isso cria um quadro estranho. Hoje vemos um deserto, onde parece que nada poderia acontecer. Mas do satélite de repente se revela todo um sistema de monumentos antigos, espalhados por quase 1.000 quilômetros quadrados. E isso significa que diante de nós não estava um grupo aleatório de pessoas, mas sim uma grande cultura com suas próprias regras, rituais e possivelmente já com uma divisão entre pessoas comuns e a elite. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu com esses nômades. Provavelmente o mundo deles não resistiu às mudanças climáticas. O Saara Verde secou, as pessoas partiram, e seus círculos funerários ficaram no deserto como vestígios de uma civilização pouco conhecida. Mais um labirinto sob a cidade. Agora vamos para a Escócia, no extremo sul de Edimburgo. Lá existe uma antiga vila de mineiros chamada Gilmerton. Por fora é um lugar comum. Casas, ruas, carros, pessoas seguindo com seus afazeres. Mas a apenas alguns metros abaixo do solo, existe um labirinto feito pelo homem, cuja origem até hoje não conseguiram explicar direito. Essa é a caverna de Gilmerton.
Lá dentro há corredores, salões, bancos de pedra, mesas, nichos, valas de drenagem e um poço vertical profundo. Tudo isso foi escavado diretamente no arenito à mão, sem explosivos, sem tecnologia moderna, sem máquinas. Alguém dedicou tempo e cuidado para esculpir um sistema inteiro de cômodos subterrâneos. A história oficial era simples. Acreditava-se que a caverna foi feita pelo ferreiro local, George Patterson. Supostamente ele trabalhou quase sozinho por 5 anos e, em 1724, construiu para si uma moradia subterrânea. Depois ele usou esse lugar como uma taverna secreta. Nos fins de semana, os cavalheiros iam lá beber longe de olhares curiosos. Parece estranho, mas ainda é crível. Ferreiro, cervejaria subterrânea, mesas de pedra e encontros secretos. Parece uma história bem plausível. O problema é que, depois, pesquisadores perceberam que a caverna pode ser bem mais antiga que o próprio Patterson. Talvez ele não tenha escavado tudo do zero, mas simplesmente encontrou passagens já existentes, ampliou-as e as adaptou para si. E é aí que tudo fica muito mais interessante. Se o ferreiro não criou o labirinto, quem fez? Há várias teorias. Alguns dizem que os templários podem ter se escondido aqui após as perseguições. Outros lembram dos maçons, porque o layout parece elaborado demais para um simples porão. Alguns veem uma ligação com antigos rituais celtas, especialmente por causa do poço vertical profundo. E uma versão mais prática fala sobre contrabandistas, que precisavam de um lugar para esconder uísque e mercadorias, evitando os impostos. O mais frustrante para os historiadores é que agora é quase impossível verificar com certeza. A caverna foi usada, modificada, reconstruída, sujada, limpa e alterada várias vezes ao longo dos séculos. Muitas pessoas passaram por lá, e as provas mais antigas podem ter sumido. A caverna de Gilmorton não chama a atenção pelo tamanho ou por ser mais antiga que as pirâmides, mas por estar sob um bairro residencial comum. Mas mesmo assim, ninguém sabe ao certo quem a criou e para quê. Às vezes o mistério não está no deserto ou no mar, mas sob os pés das pessoas, que passam diariamente sem imaginar um mundo subterrâneo abaixo. O túmulo que tem medo de estudar. Agora, vamos voltar ao lugar de onde este vídeo começou. Na China, perto da cidade de Xi'an, sob um enorme monte está o túmulo de Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador que unificou a China, introduziu uma escrita única, moeda e leis. Em 1974, alguns camponeses estavam cavando um poço e, por acaso, encontraram o primeiro guerreiro de terracota. Depois, do solo surgiu um exército inteiro, milhares de soldados de argila, carruagens, cavalos e armas. Cada guerreiro tem seu rosto e detalhes, mas isso era só a parte externa do complexo. O túmulo principal do imperador permanece fechado, não por falta de localização, já que o local é conhecido e estudado há décadas. Pesquisadores afirmam existir um enorme palácio subterrâneo ali, mas arqueólogos não têm pressa em abrir a porta. O historiador Sima Qian relatou que há rios de mercúrio no túmulo e o teto lembra um céu estrelado. No chão, bestas automáticas estão ocultas para visitantes indesejados. Por muito tempo, isso parecia uma lenda. A análise do solo acima do túmulo revelou um teor muito alto de mercúrio, indicando que a história dos rios de mercúrio pode ser real, o que é um sério problema. Se houver muito mercúrio dentro, abrir pode ser perigoso para pessoas e meio ambiente. Ninguém sabe o que pode ocorrer ao violar uma câmara fechada há mais de 2000 anos. As armadilhas também podem não ser apenas lendas. Em sepulturas vizinhas da era Qin, foram encontrados antigos mecanismos de bestas que se conservaram surpreendentemente bem. Mas nem isso é o maior medo. O maior receio é destruir o que está lá dentro. Quando abriram as fossas dos guerreiros de terracota, a tinta brilhante das figuras se deteriorava quase imediatamente ao contato com o ar. E na tumba principal podem haver tecidos, madeira, pinturas, bronze, documentos e objetos que ninguém viu desde a época do enterro do imperador. Por isso a China afirma oficialmente, a tumba não será aberta até que a tecnologia permita preservar tudo o que for encontrado. E isso faz sentido. Às vezes a arqueologia exige não só desvendar mistérios, mas também saber a hora de parar. O mais estranho é que sabemos onde está uma das maiores tumbas não escavadas da história. Temos radares, sensores, laboratórios e dinheiro. Mas a porta continua fechada. Qin Shi Huang queria controlar tudo em vida. Mesmo após 2200 anos, ele parece continuar impedindo que as pessoas entrem em seu mundo subterrâneo. O maior objeto do universo, e o último mistério dessa lista já não está na Terra. É o Olimpo em Marte, o maior vulcão e a montanha mais alta de todo o sistema solar.
Se medirmos da base até o topo, sua altura é de cerca de 26 quilômetros. Para comparação, o Everest tem menos de 9 quilômetros, ou seja, o Olimpo marciano é 3 vezes mais alto que a montanha mais alta da Terra. E sua base se estende por cerca de 500 quilômetros. Isso já não é apenas uma montanha, mas um objeto do tamanho de um país inteiro. Mas o mais estranho é que, se uma pessoa estivesse em sua encosta, provavelmente nem perceberia que está em um vulcão. As encostas do Olimpo são tão suaves que subir parece atravessar uma planície. Sua real dimensão só é visível do espaço. Cientistas atribuem o tamanho ao fato de Marte ter gravidade mais fraca, permitindo que o vulcão crescesse mais do que montanhas terrestres. Além disso, Marte provavelmente não tinha uma tectônica de placas tão ativa quanto a da Terra, onde o movimento das placas e o ponto quente formam uma cadeia de vulcões. Em Marte, a fonte de lava podia permanecer por muito tempo sob o mesmo ponto. Erupção após erupção, camada sobre camada, e assim, em milhões de anos, formou-se um gigante. Mas o Olimpo tem um detalhe que o torna ainda mais interessante. A base do vulcão é cercada por um enorme desnível com vários quilômetros de altura. Suas características lembram estruturas terrestres formadas quando lava encontra água, originando uma teoria ousada. Talvez o Olimpo tenha ficado perto de um antigo oceano marciano, ou tenha sido uma enorme ilha vulcânica. Imagine Marte não como um deserto gelado, mas como um planeta onde a água circulava por um vulcão gigante. Se for verdade, não se trata só de uma grande montanha, mas de um sinal de um Marte muito diferente. Um Marte mais vivo, mais quente, com oceanos, costas e processos que hoje parecem quase impossíveis. Atualmente o Olimpo é considerado um vulcão extinto. Ele não entra mais em erupção, não há mar ao redor, e o próprio planeta parece morto e congelado. Mas seu tamanho ainda lembra que Marte já foi mais do que apenas um ponto vermelho no céu. Era um mundo com sua própria força geológica, suas próprias catástrofes e talvez sua própria água. E depois disso é estranho voltar para a Terra e pensar que já entendemos quase tudo. Aqui temos continentes que se racham, bilhões de anos de história desaparecem, pântanos preservam corpos, as areias engolem navios, e sob um túmulo chinês, já há mais de 2000 anos, repousa uma tumba selada, e ali perto em outro planeta, há um vulcão com 26 quilômetros de altura, que talvez em algum momento tenha observado um oceano antigo. Escreva nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu e deixe seu like no vídeo. Cada like e comentário seu ajuda no crescimento do canal. Inscreva-se e ative as notificações, porque um novo vídeo já está chegando.